Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Gente, fazer uma pergunta aí. Rapaz, hoje já é o segundo dia do ano e parece que foi ontem que o ano começou. E eu tô vendo que tem muita gente já ansioso, perguntando o que vai fazer. O que eu vou fazer esse ano? O que tem para eu fazer esse ano? Muita gente com ansiedade, querendo planejar todo ano. Mas eu lembro que teve uma vez que um dos discípulos de Jesus olhou para Jesus e disse: o que dizer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé. Eu queria que você refletisse sobre algo comigo. Muitas vezes nós andamos ansiosos. Muitas vezes nós estamos desesperados. Nós estamos nos perguntando o que nós vamos fazer. Nós estamos nos preocupando tanto com o dia do amanhã. E nós estamos esquecendo de uma coisa: que nós precisamos ter o anseio pela presença de Deus. Nós precisamos ter o desejo de estar na presença de Deus. Nós precisamos buscar estar na presença de Deus. E hoje é uma noite que nos dá essa oportunidade de nós podermos buscar, de nós podermos clamar, de nós podermos nos entregar na presença desse Deus maravilhoso, que nos deu o privilégio de chegar até o ano de 2022 com saúde, bem, de pé, podendo adorar Ele. E existe um salmo que é o Salmo 27, versículo 4, e esse salmo, Davi, ele diz o seguinte: uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu possa permanecer todos os dias da minha vida na tua presença, na tua casa. E essas tem que ser a nossa oração diária. Senhor, que eu possa ter saúde, que eu possa ter força, que eu possa ter ânimo para poder estar na tua presença, para poder estar no lugar onde o Senhor se faz presente, onde há cura, onde há libertação, onde há salvação, onde há tudo aquilo de melhor nessa vida, onde nós não viemos por causa de bens financeiros, onde nós não viemos por causa do amanhã, mas nós viemos porque nós entendemos que nós precisamos estar às margens do rio do Senhor, para podermos crescer, para podermos nos desenvolver e para podermos ser ainda mais agraciados, ainda mais abençoados. E eu queria te convidar para você nesta noite colocar a mão no seu coração, para nós podermos orar. E neste momento eu queria pedir que você se conectasse com o seu Pai, que você pudesse declarar a Ele a sua alegria de estar aqui nesta noite, uma noite em que nós vamos declarar em memória de Cristo, nós vamos cear em memória do nosso Salvador. Senhor, meu Pai, Deus, Paizinho, nós estamos aqui mais um dia na Tua presença, nossa primeira celebração de domingo deste ano, o primeiro culto, Senhor, deste ano, e nós estamos na Tua presença, nós estamos aqui tendo o privilégio de Te adorar, tendo o privilégio de Te servir, tendo o privilégio de em comunhão, como um corpo, como igreja, declarar todo o nosso amor à Tua presença. Pai, que o Senhor possa nesta noite tomar os nossos corações, tomar as nossas mentes, que possamos esquecer os nossos anseios, os nossos desejos, esquecer, Senhor, das coisas lá de fora, das coisas deste mundo, e focar somente neste momento precioso de Te adorar, de Te servir, de Te glorificar. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que a Tua presença possa ser manifesta sobre nossas vidas nesta noite, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações e que venhamos sair daqui como homens e mulheres prudentes, que ouvem a Tua palavra e a praticam na nossa vida. Que o Teu nome seja engrandecido e que o Teu favor esteja sobre nós e que possamos prosperar às margens dos Teus rios e sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos na Tua presença. Se você crê assim, diga amém e aplauda ao Senhor. Obrigado, Deus, conselhos. Eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro Tua casa
casa onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Ora, eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Declare! Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço livre, as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Declare, embora. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Diga! Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço vivo, as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, nas margens dos teus rios. Agora ele. Quero que sua igreja, meu endereço. Meu endereço é as estações do amor. Meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Oh, te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Pai. Prosperarei. Dê um grito de júbilo essa noite. Suas palmas. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
suas palmas, ó. Sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Cante comigo no início. A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente do Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijados no Senhor, porque Ele vos dará injustamente, porque a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, as cheias se encherão de rio. E os lagares desbordarão de glória e restituirei os anos que foram consumidos. Lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor. Quero ouvir só vocês, hein? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor. O melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Todos juntos. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Glória a Deus.
essa noite, que esse ano de 2022, esse nosso primeiro culto, nós possamos estar de corações abertos para ouvir o falar de Deus em nossas vidas. Amém? Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Ouvido falar suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Cante comigo essa música. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, meu coração só quer ouvir o seu falar. Os que esperam em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora eu espero alcançar. Teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei. Levantarei. Que essa noite você possa clamar a Deus
Que essa noite você possa dobrar os seus joelhos, clamar a Ele. E quando você chegar na sua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai em secreto, que Ele vai te ouvir. Não adianta a gente ficar reclamando das coisas se a gente não clamar a Deus. Clame a Deus, que a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei. Então clame a Ele, levante suas mãos aos céus, exalte o nome dEle essa noite. Erga suas mãos aos céus e clame a Ele, porque só Ele tem as palavras de vida eterna para nossas vidas essa noite. Declare mais uma vez: levantarei meus olhos, clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me ajudar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir Deus falar. Repita isso. Meu coração só quer ouvir Deus falar. Meu coração só quer ouvir Deus falar. Aleluia. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Declare a Ele, declare: digno, digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Vamos cantar do início. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado hoje outra vez. Diga isso a Ele. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Se incline a Ele. Eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me inclino diante de ti, digno, eternamente Seja ministrado essa noite pelo instrumento.
aos céus. Ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti. Diga isso. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, Tudo volta pra ti. ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti. Tudo volta pra ti. Porque nós somos filhos. Se nós éramos órfãos, mas hoje somos filhos. Nós somos co-herdeiros de toda a herança com Jesus. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Declare. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Nós éramos o quê? Eu era órfão, hoje sou filho.
mais uma vez. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Meu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu aprendi que em cada música que a gente canta, você deve ler a música antes, porque às vezes você procura um significado na música que não é o real da música. Quando você lê, você presta mais atenção no que a música quer falar com você. E nessa música ele fala assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Olha que palavra forte. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos dele. Nós somos coerdeiros de toda a herança com Jesus. Então nós devemos glorificar, adorar o nome dele, pois nós somos os filhos dele. O preço já foi pago lá na cruz. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar, livres para bendizer o nome do Senhor. E hoje teremos a Santa Ceia. A morte dele nos trouxe essa liberdade. A morte dele rasgou o véu. Nós temos acesso direto com o Pai. Então o Espírito dele, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Você é filho, você não é órfão. Você tem um pai, você é filho. Então creia nisso essa noite. E vamos cantar mais uma vez essa música do início, com tudo. Cante. Com tudo aos que receberam e as que creram teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Olha que frase.
você. Creia nisso essa noite. O Pai nos adotou. Com suas palmas, louve ao Senhor essa noite. Aleluia. Como nós precisamos de Cristo, né, gente? Quando a gente pede mais dele, ele derrama sobre nós, né? Quando a gente clama a ele faz coisas novas acontecerem na nossa vida, né? Verdade? Né? A gente fala assim, vem, se aproxima mais de mim, né? Se aproximar mais, se relacionar com ele, eu acho que é coisa muito boa. Eu vejo o relacionamento que a gente tem com Deus como nós nos relacionamos com os homens. Você vai dizer, pastor, que loucura é essa? Mas é verdade. Deus quer ser próximo. Você está vendo essa menina bonita aqui? Deus, Ele quer que você se aproxime dele desse jeito. Deus, Ele quer sentir o seu abraço, sabe? Ele quer que você se relacione com Ele de uma forma diferenciada. Parece que o Deus é o grandioso no céu, que para a gente entrar no Santo dos Santos, a gente tem que pedir permissão. Não é verdade? Mas eu acredito nessa permissão, mas a permissão é você querer se aproximar dele, mais nada, é abrir o seu coração. E nosso Deus é um Deus tão simples, gente. Ele é tão poderoso, tão grande, mas é muito simples, sabe? Ele gosta de pessoas simples igual a você. Sabia? Ele gosta de relacionar-se com pessoas que têm um coração assim, totalmente diferenciado de algumas coisas assim, preso a algumas coisas, a alguns ritos, sabe? Deus, Ele gosta de se aproximar de pessoas que têm um espírito quebrantado. Aí você diz, mas quem quebranta o espírito é o Senhor. Sim, mas o quebrantamento do espírito começa por você, sabe? Começa dentro do seu interior, quando você começa a ver as coisas e começa a andar diferente, começa a ter atitudes diferentes, começa a pensar diferente, sabe? E esse pensamento diferente, sabe? Um modo de se relacionar diferenciado, Deus começa a derramar algo diferente em nós. Começa a derramar vida, e vida em abundância. Amém, amados? Eu quero mais de Deus na minha vida. Você quer mais de Deus na sua vida? Diga, eu quero. Diga, eu quero mais de Deus. Aleluia. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti. Mais, muito mais de ti. Muito mais de ti. Eu quero sim, eu quero mais de ti. Mais de ti. Aí entra uma confusão, né? Que eu quero mais de ti, de Deus. Mas esse louvor, ele me deixa assim meio encostado na parede, sabe? E Deus, ele ministra comigo, ele diz assim, para você ter mais de mim, você tem que diminuir. Então, é menos de nós. Porque a gente muitas vezes chega diante de Deus, porque você tem uma posição, eu sou um fulano bem de vida na sociedade, então eu tenho que me relacionar com pessoas iguaizinhas a mim. A gente tem essa cabeça, né? Mas Deus é diferente. Deus pega uma pessoa que está lá na estrada, sabe? Largado, sem algumas coisas que esse mundo nos oferece. Pega uma pessoa simples, né? E Deus, Ele iguala essas pessoas com a gente, sabe? Comigo, com você,
Porque para você pedir mais dele, você tem que diminuir. E menos de mim. Só assim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. A confusão continua, né? Porque a gente, muitas das vezes, nessa sociedade, as pessoas batem palmas pra gente, não é verdade? Você vai se formar, as pessoas, oh, que legal, né? Uma formatura, você ganha um valor ou uma casa, as pessoas, pô, foi fruto do teu trabalho, legal, é bom demais, né? Fruto do trabalho é de excelência, né? Menos de mim, né? Aí você tem que exaltar o nome dele. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Complica mais ainda, porque eu tenho que considerar o meu irmão maior do que eu. Você está entendendo, né? Você considerar alguém até com uma escolaridade menor do que a sua, com uma só faculdade ou com meia faculdade, você considerar aquela pessoa maior do que você. É uma confusão que cria na nossa mente, porque quando a gente olha para o reino espiritual, pô, tem uma hierarquia fora de sério, mas dentro dessa hierarquia ele se manifesta no meio da gente, sabe? Com essa hierarquia, com esse poder, se manifesta no meio da gente como uma igualdade. Temos que ser iguais, sabe? Iguais no pensamento, no sentimento. Dizer que ele cresça, que eu possa diminuir, que ele apareça, né? Infinita humildade e servo de todos os irmãos. Que confusão que cria na nossa mente, né? Mas para que um ano ele seja bom na minha vida e na sua vida, nós temos que pensar assim, sabe? Eu não sei se você chegou para alguém nesse final de ano e falou, olha rapaz, eu vou te colocar no teu lugar, pronto, né? Porque você acha que você está no seu lugar, mas você não está no seu lugar, você está fora dele. Porque Jesus, quando se colocou no lugar dele, alguém veio e deu um tapa no rosto dele. O que ele fez? Ele deu outra face, deu ou não deu? Rapaz, é meio confuso essa situação de ser crente. É uma confusão tremenda, que ele cresça, que eu diminua. O cara tem que ser maior do que eu com as faculdades mentais bem melhor do que o cara, com tanta coisa, e eu tenho de olhar para ele, eu tenho de olhar para uma criança, olhar para a criança e dizer, pô cara, essa criança tem mais para me dar do que eu tenho que dar para ela, né? Porque quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser semelhante àquela criança que está ali. Confusão pura. Confusão danada, né? Uma confusão, porque Deus nos tira das nossas faculdades, que a gente acha que né? Que é grande demais, e nos coloca no nosso lugar, porque o nosso lugar ainda continua sendo lugar de servo. É verdade, né? Diz que mas o pai é sempre maior do que o filho. Sim, legal, né? Quem gerou foi a mãe, né? Quem fez aquilo tudo foi o casal, mas quando o filho chega, o filho, ele chega com tantas coisas que daqui a pouco ele está sendo maior do que você, porque você está fazendo a vontade dele. Incrível, né? E Deus é tão bom, querido, que tem vezes que ele faz as nossas vontades. Que ele faz as nossas vontades. É verdade, não é verdade? A vontade de um camarada meio perturbado da cabeça, meio cheio de mazelas desse mundo, aí ele chega e ainda faz a nossa vontade. Ele cura aquele que precisa ser curado. Ele transforma casamento. Olha só, hein? Ele faz com que o amor volte de novo. É uma coisa fora de sério esse nosso Deus, sabe? É aquele que diante de uma dificuldade tremenda na sua vida, ele te pega, coloca no seu lugar e diz, pô cara, eu quero andar contigo. Amigão, me dá a mão aí, vou passear contigo, vou andar contigo, né?
Ele não vê a cor dos seus olhos. Ele não vê a marca da roupa que você está vestindo, nem do seu calçado, nem da sua meia, nem da sua cueca, do seu relógio, se é esse relógio que o pessoal usa aí desse tamanho, assim, que todo dourado, o cara, pau, não vê nada disso. Ele sonda o coração. Ele sonda o coração. Ele sonda o coração, sabe? Sonda o coração. Se eu tivesse hoje aqui, queridos, se entrasse alguém aqui mal vestido hoje, até com um cheiro diferenciado, e sentasse do seu lado, o que você faria? Você sairia de perto dele e dizer, pô, esse cara tá fedendo pra caramba, deixa eu passar pra cá. Aí na sua cabeça vai dizer, quem deixou esse camarada entrar aqui dentro? Esses obreiros estão com a faculdade normal não, você é doido? A irmã que está na portaria, será que não viu essa situação? Hein? Será? Será que você se afastaria dessa pessoa, ou você se aproximaria e dizia, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Como é seu nome? Né? Seu nome? Qual é o seu nome? Você veio da onde? Você veio fazer o que aqui nesta noite? O que você achou graça de subir aqui? Por quê? Hein? O que você está sentindo agora nesse momento? Sabe? Se tem alguma dor dentro de você, porque para você entrar numa igreja como essa hoje, domingo à noite, do jeito que você está precisando de alguma coisa. Né? E o cheiro está entrando no seu nariz, mas você quer olhar o coração. Você quer sentir o que está passando ali dentro. Né? É assim. Foi assim que Jesus me conquistou. Foi assim que Jesus me conquistou. Alguém não olhou o meu jeito de ser, do jeito que eu cheguei na igreja. Não, ninguém olhou isso. No culto da virada, quando eu estava aqui, eu estava glorificando ao Senhor, que eu disse, Senhor, eu não negocio esse tempo, eu não vou negociar nunca esse tempo, porque esse tempo aqui, ele é rico para a minha vida, é rico, eu não vou negociar, eu não posso negociar esse tempo, não posso negociar esse tempo, não posso, porque Tu és Deus, Tu és Senhor da nossa vida. Aí no final, eu vi a Tamires entrar por ali, ela veio aqui chorando, me abraçou, que ela tinha mandado um áudio do médico para mim, e aquele áudio do médico, quando eu ouvi aquilo, deitado na minha cama, eu falei, meu Deus, um médico dizia, isso é câncer, não sei o que, é um câncer diferenciado, é o câncer que, pô, é aquele, já viu? Aí o outro médico dizia assim, não, querido, não, é um mioma meio estragado que estava aí dentro. Aí. Deus não deixou a família virar o ano com diagnóstico perigoso, não. Que Ele cresça, que eu diminua e que Ele apareça. É assim que nós vamos conquistar, irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua e que Ele apareça. Diga amém. Aplauda Jesus. É assim, é desse jeito. Que Ele cresça, que Ele cresça.
no seu irmão, um abraço e diga para ele assim: que ele cresça, que você diminua e que ele apareça na sua vida. Amém? Tome o seu lugar, por gentileza. Tome o seu lugar. Amém. Amigos, feliz 2022 para todos aqueles que eu não vi. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. É um prazer estar aqui com os irmãos nesse primeiro domingo do ano de 2022. Estamos vivos! Olha aplaudir Jesus, né? Mais forte, né? Você está vivo. Aleluia. Eu tenho metas na minha vida, eu acho que você também tem algumas metas, né? E metas é muito legal. Nós vamos começar já esse ano quebrando tudo. Quebrando tudo. Vamos lá, quebrar tudo, né? Fazer a obra do Senhor. Estamos aí, isso é bom demais. Terça-feira agora tem culto da família, não é isso? Meu tema é quebrando tudo. Você tem que ter sabedoria para quebrar, sim ou não? Para você quebrar uma viga, não é isso? Você tem que ter sabedoria para quebrar, sim ou não? Hein, gente? Não, quebrando tudo, né? Você vai chegar em casa e vai dizer, ó, o pastor vai falar sobre quebrando tudo. Vai ter obra aqui em casa, né? Não dá disso não, tá bom? Fica tranquilo, vai ser uma benção, tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Terça-feira, culto da família. Quarta-feira, bom dia, Espírito Santo. Quinta-feira, pastor, não teve culto aí 2 quinta-feiras, legal, mas a partir desse mês temos culto, as quintas-feiras, oração, de joelhos aqui, você não pode perder, esteja conosco nesta quinta-feira. Digo amém. Domingo de manhã temos a Escola Bíblica Dominical, não esqueça disso, estamos juntos mais uma vez para falar da Escola Bíblica Dominical e eu espero que você esteja conosco. Nossa escola sempre crescendo, nossa escola sempre com pessoas aqui que têm, né, abrilhantado, né, esse tempo que a gente passa junto aqui, eu fico feliz, né? Hoje eu vi uma pessoa que frequenta a Escola Dominical dizendo que estava apaixonada por Jesus, né? Isso é bonito demais, né? Eu estou apaixonado por Jesus. Pensa nisso, né? É fora de sério, né? Apaixonado por Jesus, apaixonado por ser igreja, apaixonado pelo que está vivendo. Isso é muito importante, né? Tem muitos que já são velhos no Evangelho e a paixão acabou. Eu digo para você, eu sou velho, eu sou um pouco velhinho no Evangelho, só tenho 35 anos que eu conheço Jesus, né? Pouquinho, novinho ainda, mas eu continuo com a mesma paixão, rapaz. Quando eu me aproximo de Jesus, eu falo, cara, cada vez que eu olho para ele, eu falo, rapaz, cada vez você está mais novo, Jesus. Aí eu olho para os olhos dele, mudou de olho agora, é azul? Sou apaixonado por Jesus, o corte do cabelo de Jesus muda todo dia. Eu falo, rapaz, Jesus, tu é demais, teu cabelo está azul hoje, no outro dia está vermelho, né? Coisa linda. Ser apaixonado por Jesus Cristo. Então, eu sou apaixonado, eu continuo do mesmo jeito que quando eu aceitei Jesus Cristo. Viu? Quando você encontrou a sua esposa, seu esposo, não sei, você ficou com aquela paixão na alma, que você queria vê-lo todos os dias, né? Não é assim? Ou vê-la todos os dias, com aquele amor, não é isso? Comprava chocolate, que na época podia. Agora, se você der chocolate para uma mulher, diz, pô, quer me engordar, não é assim? E vai embora, mas comprava chocolate, trazia algumas flores, né? Dava flores 3 vezes na semana, não é assim? Né? Coisa importante, ligava toda hora, amor, né? Chamava de amor, né? Agora chama de tudo quanto é coisa, menos de amor, né? E tem gente que é já antiga no Evangelho, né? Já não se relaciona mais com Jesus, não tem aquela proximidade de dizer, Jesus, eu te amo, né? Eu preciso estar na tua presença, eu quero que tu toque em mim, né? Toque em mim, Jesus, toca nas minhas imperfeições, né? Jesus, hoje eu estou doente, né? Toca em mim, vem colocar suas mãos aqui nas minhas costas, Jesus, né? Essa sensibilidade, a gente vai se aproximando um pouco mais, vai vindo da igreja, e muitas vezes você nem vem à igreja dia de semana, só vem domingo, porque
Domingo eu vou lá, vou prestar o meu culto, dou o meu dízimo, levanto a mão para o céu, dou um balabalá, um glória a Deus, tá bom, vou para casa, já fiz a minha parte, o meu papel, então está tranquilo. A gente chega assim, queridos, eu repito para os irmãos, sou apaixonado por Deus. Quando eu estou na presença dele, eu quero mais dele, a presença dele em mim, sabe? Quando eu estou de joelho, eu falo, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença em mim. Então, vamos entregar nossas vidas ao Senhor. Domingo de manhã, já falei, escola bíblica, a gente vai aprender um pouco de Deus. Depois, nós temos um culto de louvor e adoração. E à noite, esse culto que você está presente, louvor e adoração ao Senhor. Diga um amém? Agora vamos começar, né? Minha esposa está pedindo que tenha uma reunião, que é uma reunião com as irmãs que têm o desejo de participar na nossa cantina. Qual é a participação da cantina? Trabalho e também investimento. Qual é o investimento que você vai fazer na cantina? Investimento é você ajudar para comprar as coisas da cantina, para você mesmo comer, né? E para as outras pessoas também. Então, você tem essa oportunidade. Vai ser terça-feira agora, no culto da família, dia 4 de janeiro, a partir das 18h30, tá bom? Se você quiser, venha. Você que já trabalha na cantina, venha para a reunião. Você que quer participar, pastor, eu quero participar, mas não quero trabalhar, não quero estar lá dentro, porque eu não tenho paciência com ninguém, não gosto de vender para ninguém, né? Você participa com algumas irmãs. O que vai acontecer hoje? Vai ter um cachorro quente. O que precisa? De 10 salsichas? Vou comprar 10 salsichas. Entendeu? É assim, a participação é desse jeito. Então, você precisa estar conosco, participar da nossa cantina, tá? Participar, estar servindo. Pastor, não tenho dinheiro, mas eu quero servir. Quero lá, eu quero vender para os irmãos, eu sou um bom vendedor, vou chegar lá antes do culto, quando os irmãos estiverem entrando, eu vou começar a vender. Compra um bilhete aí, hoje é o bolo da Neia. Pronto, você sabe o que é, né? Então, vai lá. Então, tem gente que é assim, né? É bênção, né? Trabalha desse jeito. Então, é assim que a gente quer. Queremos uma cantina desse tipo, tá? A gente não está aqui, todo mundo tem que dar o dinheiro. Não, é o seu serviço, é o seu trabalho, né? É a sua paixão pela obra. Então, você pode estar com a Márcia agora, dia 4 de janeiro, terça-feira. Diga amém? Tá bom? Outra coisa, já temos o encontro de casal de 2022, que vai acontecer no Hotel Vila Verde, em Friburgo. O Reis está ali, você já pode conversar com ele, falar com ele. Tem tantas outras coisas ainda para casais que vai acontecer aqui no nosso meio. Amém? Outra coisa, tem alguém que tem um desejo de batizar, ser batizado? Levante a mão aí, quem tem esse desejo, né? Só tem um casal, mas ninguém aí atrás. Quem? Hein? Tal. Tem mais uma outra ali. Legal. Nosso batismo vai acontecer agora em abril, se eu não me engano, na segunda semana. Então, a tia Alcineia está ali. Fica de pé, tia Alcineia. A tia, ué. Essa aqui é a tia Neia, tá? Você fale com ela. Quem for batizar, já deu o nome para ela, mesma coisa. E quem quiser ir a esse batismo, tanto de carro como de ônibus, ela resolve isso tudo para a gente aí, tá bom? Só você procurar a Neia aí, que ela vai te dar uma atenção legal, boa demais. Rogério quer falar da mocidade, vem aqui rapidinho. Tá bom? Culto JPEG, né? Antes, só quero apresentar os visitantes, antes do Rogério. Hoje ele está bonito demais, né? Tá danado da vida, né? Ele tinha que pregar hoje, né? E eu ficar só olhando, né? Tem visitante aqui, a Michele e a Renata. Cadê? Fique de pé, Michele e Renata. Michele e Renata, continue de pé. Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Hein? Não? Gostaria que a igreja desse uma salva de palmas a Jesus. Você que está próximo aí, seja bem-vindo. Deus abençoe ricamente. Tá? Que bom a sua presença. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Deixa eu pegar uma cola aqui, pastor, para me lembrar de tudo que eu vou falar. É rapidinho, mas tem algumas coisas aqui. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que a gente está voltando aqui em janeiro de vento em popa. Então, o nosso culto JPEG, ele é sempre primeiro sábado do mês. Só que nesse mês de janeiro, o primeiro sábado caiu caiu nesse sábado que passou e a gente não pôde fazer o culto, né? Então, nós colocamos o nosso culto apenas esse mês, vai ser no dia 22. Então, pais aí da Rede Team, galera do JPEG,
todo mundo. Espero vocês aqui, porque a gente está iniciando a temporada sabiamente. Amém? Então, a gente vai começar com essa temporada aqui. Então, às 18 horas, por favor, chegue na hora certa. Vamos lá. Se você for na praia, sai 3 horas da tarde da praia e vem para o culto do JPEG. Amém? Outra coisa que eu estava conversando com o pastor Ney e ele me liberou trabalhar aqui, foi que a gente teve uma oportunidade de colocar aqui um curso de Libras aqui na igreja. E esse curso de Libras, ele só vai acontecer mediante a formação de turmas. Então, o mínimo de turmas são 15 pessoas, mínimo. Ele tem um valor, aí se você ficar interessado em trabalhar com Libras, em aprender, né, essa linguagem de surdos e mudos, você vem me procurar após o culto, que eu vou estar te explicando detalhes sobre isso. Mas já de antemão, já venho dizer para você que é uma ótima oportunidade de ser atuante na obra de Deus, porque isso aí é uma carência de muitas igrejas, né? Inclusive aqui a gente ainda não tem, mas eu creio que o pastor vai estar fundando o ministério aqui, para a gente estar trabalhando com Libras aqui e atraindo esse público, né, para aqui, para a nossa igreja também. Então, às vezes, tem pessoas que, eu não sei, eu queria me enquadrar na obra, mas eu não sei pregar, sei lá, eu não sei. Então, trabalha com a gente com Libras, vem ser um daqueles que vai tá inaugurando aqui esse ministério que vai ser muito bom, vai ser muito legal, tendo um público aqui também. Imagina, eu estava falando com eles, imagina você dar um Casados para Sempre, um curso de alianças para surdos e mudos. Deve ser uma coisa tremenda. Vai ter agora o batismo, dando aula de batismo para surdos e mudos. Então, a gente está alcançando um público que talvez está aí parado aí na Baixada Fluminense. Eu não sei quantas igrejas trabalham com esse público. Então, se você que estiver interessado, me procure. E outra coisa também vai ser o curso de teatro, que, na verdade, é uma oficina teatral que tem vários segmentos dentro dela, palhaçaria, para trabalhar com evangelismo, pessoas que têm dificuldade para se expressar no público, também vai ter essa oficina, me procurem. E, para finalizar, nós estamos começando nossos ensaios de espetáculo de Páscoa, que vai começar a partir da próxima segunda-feira, não essa, mas a próxima. Eu vou estar confeccionando com o Lucas aí os roteiros lá, as escritas, as falas, e a gente já vai estar começando a próxima segunda-feira. Eu não sei qual dia, acabou que eu não peguei. Dia 10, eu espero vocês aqui às 19 horas para a gente estar começando, dando o pontapé inicial desses ensaios. Amém? Amém? Posso contar com vocês? Obrigado pela oportunidade, pastor. Eu também tenho para te dar que você é meu chefe, né? Não, é que você é meu chefe, né? Eu já estou para te apresentar, se você quiser, né, o espetáculo de Natal. Já está na boa, já. Quero, rápido. Mas esse é maneiro, esse é power. Danado, esse é bom. Esse é bom porque esse não tem muita fala. Tem umas expressões assim, mais faciais assim, fora de série. Lindo demais, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. E só músicas da atualidade, essas que a gente canta, né? O camarada conseguiu fazer um espetáculo de Páscoa de qualidade. De Páscoa, de Natal, de qualidade. Então, vou apresentar o meu chefe ali. Se ele achar que deve, bota para frente. Se ele não achar, ele arruma outra coisa melhor. Amém, amados? Amém. Então, queridos, esses são os anúncios da igreja. Daqui, mais uma semana para frente, nós vamos falar sobre culto de homens, né, culto de mulheres, teen, e tantas outras coisas que tem para a gente fazer. Então, a gente vai começar. Eu queria esse mês já, né, fazer o culto de ação de graças pelo nosso terreno. Eu já queria fazer isso. Eu quero agradecer a todos que participaram do aparte aqui de final de ano. O aparte de final de ano, nós vamos conseguir pagar 2 parcelas do terreno. 2 parcelas do terreno. Sabe o que é isso? Aplaude mais forte, querido. 2. Ainda sobra 1.750 para outra. Sabe o que é isso? Então, a gente tem já na mão o pagamento de janeiro, o pagamento de fevereiro. Presta atenção nisso. Em março, nós temos 1.750 ainda. Isso tudo, queridos, são vocês. Pensa que sou eu? Não. São vocês que abriram o coração, abençoaram a igreja, sabe?
São vocês que estão fazendo isso. Então, eu dou graças a Deus pela vida de cada membro desta igreja. Sabe? Eu dou graças a Deus pela sua vida, pelo seu coração que você está colocando na obra. Diga amém. Graças a Deus por você estar aqui. E que você permaneça, continua, que eu tenho certeza que Deus tem bênçãos maiores para a sua vida. Amém? Vamos fazer o nosso ofertório, queridos. Não sei se você trouxe sua oferta, o seu dízimo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Seu Ricardo, cadê o Márcio? Vem cá, gente, vou orar. Agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes, né? Tem mais alguém que fez aniversário, deseja uma oração? Só se colocar de pé e vir aqui, né? Ontem o aniversário do seu Ricardo foi demais, pagou churrasco para todo mundo, cara. Quase 80 pessoas comendo churrasco, não foi? Rapaz, o troço foi forte, né? Foi forte, né? Ainda teve bolo,
refrigerante à vontade, não foi? Rapaz, foi demais. Teve até café, né? É café, que festão ontem, né? Pô, brincadeira não, se deu bem ontem. Estenda as mãos aqui para frente, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelos teus filhos que estão completando nesse mês mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, que essa nova estrada, que esse tempo novo seja um tempo de bênção para a vida dos meus colegas de caminhada. Quero abençoar a vida deles hoje, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, por mais um ano que Tu está dando a cada um deles. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Digam amém. Vamos aplaudir Jesus? É Márcio e seu Ricardo que bancou isso tudo aí. É que só tem gente boa, rapaz. O troço é forte. Vem cá, Helena. Helena está me pedindo para dar o testemunho dela, rapaz. Eu vou deixar ela pregar e vou calar a boca aqui, né? Fica quieto, que é melhor. Não é isso? Ela disse que vai falar 3 minutos, aí fala 1 hora. Tá bonita para dedão, Helena. De baixo, hein? Veio só para dar o testemunho, né? Desse jeito, né? É para Jesus? Tá bom. Isso aqui é de muitos dias, muita caminhada que a gente anda junto, né? Muito tempo, graças a Deus. Deus é bom. Boa noite, minhas irmãs. Eu quero dar o meu testemunho em agradecimento a Deus pela minha cura do câncer de mama, que muitos não estavam sabendo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu fui submetida a um câncer de mama, descobri no Outubro Rosa. Todo ano eu faço mamografia, faço meus tratamentos, mas eu contraí o câncer de mama. Mas, graças a Deus, eu operei 25 de novembro. Peguei uma equipe maravilhosa, eu agradeço até também a doutora Juliana, do Hospital Moça do Carmo. Foi uma bênção na minha vida, me ajudou muito. Agradeço também a doutora, todas as duas são oncologistas. Doutora Sandra, do Hospital da Mulher, também me ajudou muito, foi muito amiga, muito companheira, tive muita força. Agradeço também, primeiramente a Deus, tá? E os irmãos que oraram por mim, muito obrigada. Que Deus possa abençoar cada dia mais e mais a cada um de vocês. Agradeço também o meu amado pastor Ney. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Muito obrigada pela força, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, por tudo que o senhor fez por mim. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Essa noite maravilhosa está falando de Ti, Senhor. Como foi cantada a música, meu pai me adotou. Te amo, Jesus. Aleluia. Passei por pedaços difíceis na minha vida. Depois da operação, passei. Mas eu estou aqui de pé, em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor. Me apareceu muita coisa, mas Deus me curou do câncer. E volto aqui para dar meu testemunho agora, mesmo em janeiro, que eu fiz a biópsia da axila e creio em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que não vou precisar ser operada de novo. E se for preciso, eu vou operar e Deus vai estar comigo de novo, me dando vitória, me botando de pé como eu estou hoje, com toda a força. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente. Obrigada, pastor. Obrigada. Toma, senão você não vai... Amém. Ela disse, toma, senão você não vai pregar, viu? Selena, meu Deus do céu. Pensa numa pessoa que abençoa essa casa. Essa daí. Muito. Queridos, eu vou falar sobre... Vocês vão ficar enjoados, né, gente? Falar sobre sabedoria, né? Nós chegamos à primeira semana de 2022, amém? Um ano de descobertas, 2022 tem que ser assim. Um ano onde nós vamos aprender o poder da resignificação das coisas, o poder de dar um novo valor ao que estava desvalorizado. Isso é sabedoria. O poder dos detalhes, o poder de uma palavra, o poder da fé que gera esperança. É isso aí.
Muitos de nós estamos de pé e firme hoje porque Deus nos deu a oportunidade de vencer os dias difíceis em Cristo Jesus. Terminou o ano de 2021, eu digo para essa igreja de grandes realizações. Cura de câncer, compra e tantas outras coisas. Mas nós corremos o risco de transformar as nossas realizações em frustrações. Essa é uma semana importantíssima, a primeira semana do ano, uma semana importantíssima para o seu novo ano. É uma semana para, coloque para mim, meu filho, para listar as conquistas, repita comigo. Listar as conquistas. Testemunhar as realizações, repita. Acender as promessas, vamos. E avançar para o alvo. Quem entendeu, diga eu estou entendendo. Nós vamos ler Isaías 55, se eu não me engano, só o versículo 11, que vai dizer: as palavras que saírem da minha boca não voltarão o quê? Para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi. E, continue. Cumprirão a tarefa que lhes dei. A palavra de Deus, ela produz exatamente o que ela diz. A palavra de Deus, ela produz exatamente o que ela diz. Logo, quando eu oro a palavra, eu estou assentando uma possibilidade e estou acendendo uma promessa. Eu estou assentando uma possibilidade e estou acendendo uma promessa. Então, as expectativas firmadas na palavra são carregadas, sabe de quê? De certezas, de condições e não de conflitos. Quando eu acerto a palavra em mim, são carregadas de certeza, de condições e não de conflitos. Nós, muitas das vezes, vivemos tempos mais de conflitos do que de realizações. Aí eu tenho uma pergunta para os irmãos, e vou botar na tela. Coloca a pergunta: como acender as promessas em tempos de... O que você acha que 2022 é para você? É um tempo de quê? Você está iniciando. Ah, pastor, eu posso profetizar isso na minha vida, eu posso profetizar isso na minha casa, mas é um tempo que nós estamos vivendo, é uns dias que virão de algumas incertezas. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o meu primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos é esse aqui, meu primeiro ponto. Alimente o seu espírito da palavra e não confie nos seus. Repita comigo. Alimente o seu espírito da palavra e não confie nos seus. Isaías 55, 8, 9 vai dizer para mim: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então a palavra de Deus, seja ela cantada, seja ela pregada, seja ela ouvida enquanto dorme, ela alimenta o meu espírito, transforma a sua mente, transforma a sua mentalidade, que você comece a ter, a partir de hoje, a mente de Cristo e se torne familiarizado com a voz de Deus. Se eu quero um ano de graça, eu tenho que me familiarizar com a voz de Deus. O que eu estou fazendo para Deus? O que eu vou fazer daqui para frente? A minha preocupação não é com as coisas, a minha preocupação é com o que Deus vai me dar para me fazer, o que Deus vai falar, o que Deus vai direcionar para a minha vida. Aí você pode dizer com os seus botões: pastor, passa a regra. Não. Você sabe. Deus fala contigo, porque a gente tem um pensamento assim: Deus vai falar com o pastor, não vai falar comigo. Não, Deus vai falar com você. Abre a porta do seu quarto, entra lá, fecha ela e Deus vai falar com você. Deus vai te dar as direções certas para a sua vida. Eu preciso confiar nisso. Então, a palavra é poderosa. E quando ela sai do papel, essa palavra aqui, ela é poderosa. E quando ela sai do papel, ela se torna alimento. Palavra de Deus. Quando ela sai do papel, ela se torna
Quando ela sai da letra, ela se torna revelação. Quando ela sai do conhecimento, ela se torna vida. Para mim e para você. Agora, que tal falar sobre a alma? A alma, ela é carregada de sentimentos. E os sentimentos têm um poder muito grande na minha e na sua vida. A alma é cheia de fragilidade. É cheia de enganos em seus sentimentos e sensações. Ela processa a sua insegurança. A alma, ela processa seus medos, suas fraquezas. Ela mantém as sensações do passado em nossa memória e quando acessamos aquela lembrança, ela processa as sensações experimentadas. Se os seus sentimentos determinam a sua linguagem e comportamento, então você se torna refém das circunstâncias e não protagonista da sua história e responsável pelas páginas dela. Sabe? O meu segundo ponto seria esse aqui. Espere em concordância com a palavra e não com o que seus olhos estão vendo. Em concordância com a e não o que os nossos olhos estão vendo. Essa janela aqui, querido, é tremendo. O que os nossos olhos veem. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos. Muito cuidado com os nossos olhos. Eu estava comentando com um pessoal, que teve alguém no culto da virada que virou para mim e falou assim: pastor, o senhor não está de colarinho por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos olhos, porque a gente não entrou aqui por essas portas hoje para ver a marca da camisa do fulano, do ciclano, sabe? Você não entrou aqui para isso. Eu até ia explicar, irmão, o porquê, mas eu falei, não vou explicar, não. Eu até explicar, sabe, dar uma satisfação, né? Mas eu falei, não vou explicar, não. Eu falei, amém, irmã, é porque eu estou sem. Não sei. Também não vou explicar a vocês também, não. As pessoas, muitas das vezes, é isso aqui, ó, espere em concordância com a palavra e não com o que os seus olhos estão vendo. A gente julga as pessoas pelos olhos. Pelos olhos. Tem gente que olha para uma pessoa e diz assim, meu santo não foi com o seu. Pelo olhar. Eu não gostei da cara daquela pessoa. Não sei, eu me aproximei assim, eu senti um troço esquisito. Só em olhar para os olhos já... Toma cuidado com os nossos olhos. Que os nossos olhos estão vendo. Olha o que vai dizer Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim o quê? Mas fará o que desejo. E atingirá o propósito para qual a enviei. As promessas de Deus são liberadas sobre nós a partir do momento que apresentamos a Ele os nossos anseios, as nossas causas, nossas buscas e ansiedade. Mas são nossas. São nossas buscas e nossas ansiedades. O homem tem que examinar a si próprio. Hoje você vai entrar numa Santa Ceia, você tem que examinar você próprio. Você não tem que examinar o colega que está do seu lado. Eu acho que ele não deve tomar Santa Ceia, não, porque por revelamento eu... A gente tem essa mania, sabe? Então as promessas de Deus são liberadas sobre nós a partir do momento que apresentarmos a Ele os nossos anseios, as nossas causas, nossas buscas e nossas ansiedades. Então, quando eu recebo uma promessa, é importante velar por ela, mantê-la acesa dentro de mim. É você e Deus. Você recebeu a promessa. Mantenha ela acesa dentro de você, sabe? Mantenha.
Nós precisamos manter uma conexão com a promessa por meio das nossas expectativas. É você e Deus. É você e Deus. Minha expectativa se revela quando eu oro por essa promessa. Quando visualizo a promessa, quando eu compartilho com alguém dessa promessa, quando eu enfrento resistência no cumprimento dessa promessa. E a resposta que dou quando a promessa que eu espero, ela venha se cumprir. Espere fundamentado na palavra e mantenha a sua vida em alinhamento com essa espera. Não entre em contradição esperando por algo e confessando o contraditório daquilo que você está orando, buscando. Sabe? Eu preciso me alinhar com Deus. Não me alinhar com as coisas. Não me alinhar com o fruto dos meus olhos. Eu tenho de me alinhar com Deus. Me aproximar de Deus. Sabe? Essa é a proposta que eu estou trazendo para os irmãos para 2022. Se alinhar com Deus. Eu falei sobre a mochila no final de ano, que você tem que colocar tudo, e quando você entrar em 2022, você tem que esquecer. Deixar ela no passado, não trazer ela de volta. Eu tenho de esquecer. Nós precisamos esquecer. Qual seria a minha terceira posição? Mantenha a sua promessa em movimento e... O horário não dá para a gente falar um pouco mais. Mantenha a sua promessa em movimento e atividade. Repreender toda a ação de Satanás que vem para roubar a sua promessa. Quem tem promessa de Deus não morre. Sabe? Repreenda toda a ação de Satanás que vem para roubar a sua promessa. O medo, ele paralisa. Então, repreenda em você mesmo toda a sua ansiedade, o medo, a incredulidade, dúvida ou resistência à palavra que fortalece a sua promessa. Sabe? Essa frase me chamou a atenção, gostaria de que ele botasse para os irmãos. Esteja onde a sua promessa e não onde ela é o quê? Esse é o meu e o seu problema. Esteja onde a sua promessa é fortalecida e não aonde ela é desacreditada. Aonde eu vou botar o meu barquinho? Sabe? Presta atenção nessa frase que ele vai colocar. Não permita que a sua promessa caia no esquecimento, no anonimato ou numa cova profunda e seja coberta de entulhos. Essas frases elas me chamam a minha atenção. Mantenha a sua promessa em atividade, trabalhe por ela, lembre-se dela, profetize essa promessa sempre que for necessária na sua vida. Meu quarto ponto é esse aqui. Proclame a sua promessa e não focalize nos insucessos. Eu queria ter tempo de falar sobre isso aqui. Promessas e insucessos. A gente contabiliza as coisas passadas. Aquela mochilinha que eu preguei, sabe? A gente contabiliza elas. Viramos o ano, mas pegamos ela, colocamos nas nossas costas, abrimos e começamos a contabilizar as derrotas, sabe? Começamos a contabilizar. Você pode não ter sido tão bom em 2021, mas você pode melhorar esse ano. Você pode melhorar. Ah, pastor, não participei do ano da virada, no culto da virada, mas esse ano de 2022 eu vou participar. Ah, pastor, eu quero coisas melhores para mim, quer? Começa a partir hoje. Hoje é dia 2? Dia 2? Dia 2 de janeiro. Eu já estou programando a minha virada de ano. Isso é fé ou não é fé, lá? Já estou programando. Tem gente que começa assim, eu comecei em janeiro, já estou programando a minha viagem de final de ano. E dessa vez vai ser muito gostoso, né? Vai ser de sábado para domingo. Segunda-feira está todo mundo trabalhando. Pô, eu estou glorificando a Deus por isso. Cadê o Marcelo? Dá glória a Deus, Marcelo. Marcelo não está aí, não? Eu estou dando glória a Deus, porque é muita gente descansada, não é? De sábado para domingo, Leila. Sábado para domingo, pum, bateu. Segunda-feira, todo mundo trabalhando. Glória a Deus. Estou feliz com isso. Hoje eu vou levar pedrada de todo mundo, né?
não focalizar nos insucessos, gente. Não é negar a realidade da circunstância, mas é confessar a promessa, a palavra, a confiança, sabendo que a circunstância vai ser alterada pela intervenção de Deus. Muitas pessoas têm no seu temperamento traços pessimistas, uma maneira negativa de ver a vida e de olhar para as dificuldades. É que você olha para um desafio, para uma dificuldade, hein? Como? Você olha. Isso aqui é muito importante. Caminhe com pessoas de fé. Caminhar com pessoas de fé me faz ver a vida por uma expectativa mais positiva. A palavra de Deus, ela altera a visão. A palavra de Deus altera a nossa capacidade de enfrentar os insucessos e de programar a rota e o resultado de uma vida fundamentada na palavra e não naquilo que deu errado. Qual seria o teu quinto ponto, pastor? Seria esse aqui. Treine uma linguagem de... Repita mais forte. Treine uma linguagem de possibilidade. Agora eu vou te assustar. Treine uma linguagem de novos hábitos. Tem gente que o ano vira da mesma forma. O Jorge Alexandre estava falando para mim, pô, pastor, esse ano foi melhor do que todos os anos aqui na igreja. 2022 vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Esse ano vai ser bom que você vai passar casado. Né? Maravilha de Deus. Casado. Tu vai atravessar casado, olha só. Você vai de mão dada para o apartamento com a Fernanda. Melhor. A gente programa tudo. Não, vou programar a minha viagem para Nova York. Mas não se programa para a primeira Santa Ceia do ano. Não se programa para o momento, os primeiros instantes de 2023, você passar na presença de Deus. Depois que você fizer isso, você vai ver todo aquele emaranhado que você vive, que até Deus deixa você sobreviver naquele emaranhado de coisas. Quando você começar a ver desse lado, sua vida vai mudar. Eu garanto isso para você. Eu te garanto isso. Diga, hábitos novos. Segunda, linguagens de possibilidades. Terceira, vai dar para me falar de todas. Mudança de mente. Precisamos de treino diário, precisamos de disciplina. Confesse a palavra, retenha firme a sua confissão de fé, mergulhe na presença do Espírito. Mergulhe na presença do Espírito. Quando você for tentado a não crer, mergulhe. Louve a Deus pela vitória. E ande por fé, e não pelo que você está vendo. Não por isso. Pastor, qual seria a sua sexta proposta? Minha sexta proposta é essa aí. Não seja o quê? Olha o que eu vou ler para os irmãos, Filipenses 4, 11, 13, você vai ler, você vai gostar, vamos lá. Pois aprendi a adaptar-me. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece.
Muitas das vezes acreditamos que o sim de Deus, ele só se manifesta apenas nos momentos, nos dias da nossa vida, quando tudo está dando certo. Quando eu estou no centro de tudo, da vontade de Deus, aí eu estou na direção certa. Agora, quando somos surpreendidos por qualquer coisa, qualquer vento contrário, ou achamos que Deus nos abandonou, ou nós mesmos abandonamos a Ele. Agora, uma promessa, ela pode se cumprir no meio do deserto, sim. Ela pode se cumprir, claro que pode. Agora, deserto não é para desistência. Deserto é para superação. Quando eu entro no deserto é para superação. Deserto não é para você ficar dentro dele. Deserto é para ser vencido. Você entende? Deserto é para ser o quê? Vencido. Minha última proposta seria essa. Bota para mim. Já te faltou palavra de fé? Para mim já faltou palavra de fé. Mas o que eu fiz? Eu calei a minha. Eu acho que essa frase vai mexer com você. Coloque. O silêncio é mais seguro do que palavras. Diga para o seu irmão aí que está ao seu lado, toca nele e fala assim: ó, o silêncio é mais seguro do que palavras malditas. O silêncio é mais seguro. O que o diabo quer? Que você fale. Que você lance palavras malditas na vida de alguém que está do seu lado. Mas o silêncio é mais seguro do que palavras malditas. Palavras têm poder de manter acesa uma promessa, mas também têm poder de desprezar, apagar e anular a mesma promessa. A palavra de bênção do Pai, liberada sobre um filho, a palavra de uma mãe, a palavra do esposo ou da esposa sobre o marido, vai trazer promessa de vida, vai trazer promessas de vida. A palavra de incredulidade, a palavra de dúvida, a palavra de maldição, a palavra de descrédito, transforma a promessa numa ilusão, numa esfera mística de maldição. Hoje você vai participar da primeira Santa Ceia. Sabe? Dos domingos que virão, você vai participar da primeira. Eu tinha uma pessoa aqui na igreja que participava de todas as Santas Ceias. De repente, foi viver com Jesus em casa. Corta o seu próprio pão, ele mesmo abençoa, ele mesmo come, ele mesmo pega o seu vinho, ele mesmo toma o seu vinho. Eu vou até ficar calado, para não falar besteira aqui. Melhor o silêncio do que palavras malditas. Mas dá para você entender. Eu termino essa palavra de hoje, que eu preciso de um tempo, com um versículo. Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa... Só Ele. Queria que você ficasse de pé. Por isso que eu preciso de tempo hoje. Esses 20 minutos, 15 minutos que Deus me deu, eu acho que vai valer a pena para a gente aqui. Nós vamos distribuir a ceia do Senhor.
Se você estiver com a sua esposa, com a sua família aqui, ou com alguém que você pode dividir esta ceia, gostaria que você saísse do seu lugar, fosse próximo a essa pessoa. Não sei o que você vai fazer. Se você está aí com a sua família. Então, esse momento é muito especial. Nós vamos distribuir a ceia do Senhor. Se alguém está em casa, não sei, e você veio sozinho, ou está trabalhando, pensa nessa pessoa hoje. Essa é a primeira ceia deste ano de 2022. Essa primeira ceia, queridos, é onde as portas vão se abrir. Essa primeira ceia é onde você vai bater e a porta vai se abrir. Sabe? Pegue essa ceia, que é a abertura de uma porta para você. Amém? É o teu dia, é o teu momento. É o teu momento. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, é tudo.
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu sei que valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu quero dizer para os irmãos que valeu a pena chegar até aqui. E vale a pena participar desta primeira Santa Ceia, oficialmente aqui aos domingos neste lugar. Nós temos mais, além desse, 11, mais 11 domingos. Firme um propósito com Deus. Porque vai ter domingo de Santa Ceia que o calor vai estar intenso. Vai ter domingo de Santa Ceia, querido, que a chuva, o vento, as dificuldades virão. Eu quero dizer para você que as dificuldades virão. Mas hoje, essa Santa Ceia abre uma porta para você. Uma porta diferenciada. Você pode estar do lado de quem você ama. Você está do lado de alguém que é teu companheiro, teu amigo, teu colega, do lado da sua família, dos seus filhos. Então, queridos, essa oportunidade é muito grande, sabe? Muito grande essa oportunidade. Dizer para Deus: eu estou aqui, eu tenho certeza que as portas se abrirão. Eu tenho certeza que vai acontecer um milagre na minha vida. Sabedoria para esse tempo. Sabedoria para esse tempo. Sabedoria para esse tempo. Deus. Esse novo ano vai ser um ano apertado, um ano que vai mostrar pra gente o caminho. Vai ser o ano de ajuntar. Vai ser um ano de valorizar o que foi perdido. Vai ser um ano que você vai se encontrar mais com você do que com as pessoas. Vai ser um ano de você olhar para você e dizer assim: eu necessito de sabedoria para viver. Deus vai palestrar com você nos seus dias. E Deus vai trazer o direcionamento certo. Olha o que eu estou dizendo hoje. Deus vai trazer o direcionamento certo. De cada detalhe na sua vida. Cada detalhe. Esse ano vai ser o ano de arrumar a casa. De você ter sabedoria para botar tudo no lugar. Os móveis, os arranjos, onde vai ficar o sofá, as panelas. É sabedoria, a cor que vai ser pintada a casa. Sabe? Estou falando aqui de uma forma espiritual. E também das suas conquistas. Deus vai fazer você arrumar tudo. E arrumar, trocar, mexer, pintar, traz alguns transtornos, traz algumas dificuldades, porque tem vezes que falta tinta, tem vezes que falta uma prestação. Mas quando eu ouvi uma pessoa falar hoje comigo que estava devendo a prestação do carro, do nada apareceu o valor na conta. Ele disse: por que isso apareceu desse jeito? E Deus palestrou no coração para ele, disse para ele assim: olha só, isso é para você saber que quem cuida de você sou eu. Para você ficar sabendo que quem cuida de você sou eu. Então, queridos, fique tranquilo, que vai ter dias que vai faltar. Mas entenda que Deus está cuidando de você. Deus não vai te deixar sozinho nesse tempo. Comece a trabalhar na sua vida espiritual, na sua vida material. Você tem essa oportunidade. Amanhã é segunda-feira. Quando você abrir a porta do seu comércio, saiba trabalhar. Peça discernimento de espírito. Quando você abrir a porta do seu comércio, você tem um óleo que foi dado nas tuas mãos. Você precisa ter uma fé diferenciada. Você vai olhar para o seu comércio, você vai dizer: faça um voto contigo, Senhor. O que eu posso dar ao Senhor para que os benefícios dele aconteçam na minha vida? Pensa com você mesmo. O que você pode dar? Ah, pastor, eu vou dar um rio de dinheiro. Não é isso que eu estou falando.
Estou falando em tempo, estou falando em adoração, em propósito. Em você dizer, Senhor, são 11 domingos que está faltando, vão faltar. Senhor, eu não vou negociar o primeiro instante na tua casa com ninguém. Antes de eu programar a minha viagem, eu vou entrar na agenda da igreja. Família, você jovem, você casal, opa, culto de casais, oração, opa, oração, estudo da palavra. Começa a programar a sua vida espiritual. Depois que você fazer toda essa sua agenda espiritual, tu vai dizer para você mesmo, será que faltou alguma coisa, Senhor? O que eu posso dar a mais? Eu não quero negociar a tua palavra com ninguém, a tua vontade com ninguém, não, com nada meu, pessoal, eu não quero negociar. O que é teu, o que é meu. Agora eu tenho a oportunidade daquilo que é meu, deixar o Senhor se intrometer, cuidar, tratar. Então, Senhor, vem com a tua bênção na minha vida, nas coisas materiais que tu me deste, é teu também. Então, Pai, eu só penso que é meu, mas é teu, mas pode se intrometer, faz aquilo que você quer na minha vida. Aí Ele vai começar a te dar as ordens, lá na sua casa, bota nesse lugar, tira dali, faz isso, faz aquilo, mexe com as crianças, com a esposa, toca nela, ora por ela. Esse é o momento do culto doméstico, o momento de adorar. Aí Deus começa a trabalhar nisso. Vá para o cômodo tal, para o cômodo X, não é isso? Senhor, faltou amor pela minha esposa. Senhor, eu quero esse amor. Renova o amor da minha esposa por mim, renova o amor do meu esposo por mim, renova o amor dos meus filhos por mim, renove o meu amor pelos meus filhos. Isso é família, queridos. Isso é amar a casa. Isso é amar os componentes que estão dentro da sua casa. Porque o culto a Deus começa a saber onde? Dentro da sua casa. É lá, não é aqui na igreja não, lá dentro da sua casa que começa o culto. Começa a programar esse culto. As coisas espirituais, sabe? E tantas outras coisas que se eu ficar falando aqui, a gente vai sair daqui muito tarde da noite. Então eu quero te dizer que hoje Deus está abrindo uma porta para você. Deus está abrindo a porta da esperança para você esperançar todo este ano. Você tem promessas de Deus. Você tem promessas de Deus. Graças a Deus. Pegue seu pão, amigos. Esse é o corpo de Cristo dado pela sua vida, Felipe, diácono Felipe. Pegue em suas mãos. Pai, obrigado por este pão. Obrigado porque este corpo aqui não trouxe confusão, trouxe restauração. O culto a Deus e as palavras ditas não traz confusão, traz restauração. Que esse corpo possa selar essa restauração em nós. E hoje nós vamos sair daqui restaurados. Novíssimo. Pronto para enfrentar essa segunda-feira. Pronto para dar a César o que é de César, o que é Deus é o que é de Deus. Em toda a nossa vida, porque esse pão fez isso com a gente. Esse corpo, Pai, que o teu corpo que foi sacrificado por cada um de nós, que possamos viver este corpo, que possamos, ó Pai, nos aproximar deste corpo todos os dias. Eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus, por este corpo, por este pão. Eu abençoo em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Coma deste pão. Cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural.
tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Pegue seu cálice. Obrigado pelo teu sangue, que foi derramado pela minha casa, foi derramado pela minha família, que foi derramado pela minha vida pessoalmente, antes de eu ter a minha família. Obrigado por esse sangue, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Eu sou apaixonado por ti, meu Jesus. Eu te amo. Seus olhos hoje, Jesus, está diferente. O seu rosto hoje está diferente, Jesus. Eu te amo, Jesus. Te quero. Te preciso. Levante os seus olhos nesta noite, querido. Veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mundo, vence os anos que vão vir. Qualquer mal que vir neste mundo não vai entrar na sua vida e nem na tua casa. Qualquer mal, qualquer enfermidade, qualquer pandemia não vai nos atingir. Você tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus, querido. Você tem promessa de Deus. Promessa de Deus. Não morrerei. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. A fé de Abraão. Não morrerei. Morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pelo teu sangue. Eu abençoo hoje em teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Beba deste cálice. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos. Veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Morrerei enquanto a suas mãos para o alto nessa noite maravilhosa, a mesa com o Senhor.
Oh Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em família, por recebermos, Senhor, a Tua palavra, o Teu ensinamento. Pai, em nome de Jesus, que isso não se perca, Senhor, porque é apenas o começo. Esse ano ainda tem muitas coisas para acontecer e eu creio que Tu gerás, Senhor, irá gerar muitas surpresas boas para nós, Senhor. Senhor, muitas coisas serão realizadas, Senhor, muitos sonhos, projetos. Eu tenho isso em meu coração, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco de uma forma rica. Oh, aplauda o Senhor, amado.